Bom dia, já comecei. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você sabe que quando a gente dá bom dia, não tem necessidade de quando encontrar você dizer boa tarde, né? Porque já tá valendo, que eu dei bom dia. Eu não disse boa manhã. Quando você dá boa manhã, aí encontra boa tarde, boa noite. Então quando é bom dia, já valeu para tudo, né? Então se eu encontrar você de noite e disser bom dia, não tá errado não, tá certo. Porque não é dia? Sabia disso? O dia ainda não acabou. Não acabou. Para refletir, né? É hoje não, né? É hoje. A mensagem do dia É hoje. é porque hoje eu não vou viajar. Hoje eu estou com um problema pessoal para resolver. Eu não vou viajar para dar aula. E amanhã é feriado, eu também não vou viajar. Mas eu vou tirar um momentinho do dia para passar a mensagem. Eu entro hoje, tá certo? Para dar a mensagem do dia para vocês. Vamos para cá. População da Oceania. Ok. Como todo continente, que se preze, a gente precisa fazer uma análise da demografia. Olha o nome, demografia. É o estudo da população. E quando a gente vai estudar, minha gente, a população da Europa e a população dos outros continentes é diferente. Sabe por quê? Porque todos os outros continentes foram colonizados pela Europa. Então é óbvio que quando a gente estuda, por exemplo, a Oceania, a África, nós estamos falando de um povo que tem herança colonial, seja religiosa, da influência do colonizador, seja na arquitetura. Quer ver um exemplo? Veja o Brasil. Por que que hoje nós somos assim? Por conta de uma influência colonial. E por que que os argentinos são do jeito que são? Por conta da influência colonial, Portugal e Espanha, respectivamente. Assim como você tem lugares que foram colonizados pelo Reino Unido, olha para mim, pela França, pela Bélgica. Então, os traços dos colonizadores, eles são marcados na população, ou não são? Eu vou te dar só um exemplo da importância dessa influência. O Brasil nem colônia era mais, era independente. Mas os imigrantes alemães que vieram para o Brasil foram, a sua maioria, para o sul do Brasil. Imigrantes, não era colonização. E perceba que os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses, não parece tudo alemão? Né? Uns homens, umas mulheres bonitas, tudo grande, galego, dos olhos azuis. Não é verdade? Então existe, veja, em um processo que já tinha uma independência. Imagina numa colonização. Quando o português chega aqui, ele não vai aprender a língua do índio, ele vai forçar o índio a aprender o português, ué, não é ele que manda? Então ele tem a influência da sua cultura, seja no idioma, seja na culinária, seja na arquitetura, é isso. Na Oceania não é diferente. Os países europeus foram para a Oceania e nós temos um exemplo muito claro, que é a Polinésia Francesa, que foi colonizada e até hoje é território francês. Assim como nós temos como grande marca de influência colonial o Reino Unido. O Império Britânico foi forte nesse continente. Então você vai encontrar, por exemplo, várias ilhas, assim como a Austrália e a Nova Zelândia, com traços britânicos, com traços de colonização europeia, ok? Uma coisa importante que a gente vai falar para você, a título de curiosidade, a Oceania é o continente que tem a segunda menor população, sabia? A segunda menor população do mundo está na Oceania. E aí eu pergunto para vocês, qual é o outro continente que tem menos gente do que a Oceania? Vocês sabem? Da África. Antártica? Olha aí, o continente que tem menos gente do que a Oceania é a Antártida, o Polo Sul, aquela parte gelada. As pessoas que estão lá são cientistas. Então lá tem uma base alemã fazendo estudo sobre os impactos ambientais, sobre a interferência do aquecimento global, estudando a região, ok? Nós temos também lá na Antártida, presta atenção, também fazendo lá na Antártida estudo, tem o Brasil. O Brasil tem uma base lá, que é a Estação Comandante Ferraz, ok? A Estação Comandante Ferraz
É uma estação brasileira de cientistas, né, que ficam lá por 6 meses, 8 meses, e depois, evidentemente, a Força Aérea, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas dão um jeito de fazer esse transporte, mas as poucas pessoas que estão habitando lá são pessoas que estão fazendo pesquisas. Então, evidentemente que tem muito menos gente do que na Oceania, que é um território colonizado ao longo da história que se tornou independente, ok? No livro de vocês tem dando essa informação, logo no comecinho da página 229, tá bom? Depois vem falando sobre essa relação de colonização entre o povo nativo, preste atenção, e o povo colonizador. Me diga, vamos fazer um paralelo com o Brasil, porque fica mais fácil você entender. Como foi a relação do colonizador português com o índio brasileiro? Evidentemente que todos nós sabemos que no início, como era uma coisa assim muito tensa, não sabia o que era, foi uma relação boa, no sentido de que eu estava explorando, mas eu estava dando agradozinhos, eu estava tendo uma relação ali inicialmente harmônica. Mas depois começa a escravidão. Perdendo ouro pro espelho. Depois começa. Tu sabe qual era a maior especiaria mais valiosa naquela época? Espelho. Vou dizer um negócio para você mostrar para a manhã que está em casa aí agora, viu? Olha para mim. Ei, para você mostrar, viu? Viu, Helena? Viu, minha patroa? Olha, Lohan, para você mostrar. Minha mãe aqui. Tô chamando minha mãe já aqui. Pois chame, pois chame. No período, Mostra aí, homem. Mostra aí. no período colonial, os portugueses exploravam a mão de obra. Beleza? O que é explorar? É obrigar a pessoa a fazer aquilo que eu quero, enquanto colonizador. Então, naquela época, né, você tinha o trabalho e você tinha que pagar o trabalho. Beleza? Você tinha o trabalho e tinha que pagar o trabalho. O pagamento do trabalho inicialmente era feito com especiarias, com espelhinho. Mas naquela época, preste atenção, as pessoas tinham uma dificuldade muito grande para se alimentar. Tinha que caçar, tinha que pescar, né? E aí você pesca em grande quantidade e acabava se estragando muito. Naquela época, o índio não ligava para as Casas Bahia para trazer uma geladeira, porque não tinha como conservar a carne. Então, o sal, preste atenção, o sal era o pagamento, era a especiaria, era o tempero mais valioso, porque com o sal você conservava a carne. Então isso era bom, porque eu não precisava estar saindo toda hora para caçar. Como eu posso armazenar, eu ficava mais tempo trabalhando na colônia, né? E não precisava estar saindo para poder caçar. Por isso, o caba trabalhava e ganhava sal. O caba trabalhava e ganhava sal. A retribuição pelo seu trabalho era o sal. Então, historicamente, a gente traz isso para nós. Hoje eu trabalho e no final do mês eu ganho o quê? Salário. Beleza? Entendido? Você mostrou? Entendi. Mas tem relação, né, professor? O nome sal com salário. Exatamente, porque salário é a expressão que simboliza o pagamento por uma atividade que você desenvolve, não é assim? Você vai receber salário. Mas a origem da palavra, a etimologia da palavra salário traz desse período colonial. Você trabalhava e recebia várias formas de pagamento, e uma delas era o sal, que conservava, então evitava de estar saindo. Claro que depois acabam as especiarias e começa o processo de escravidão, de conflito, e evidentemente que numa briga em que o índio vai com arco e flecha e o outro vai com 12 bebês, aí não tem como aguentar. Aí aconteceu o quê? O extermínio dos índios, o que a gente chama de genocídio. Sabe o que significa genocídio? É morrer muita gente de uma mesma espécie, de uma mesma cultura. Genocídio indígena, genocídio dos judeus na Alemanha nazista. É quando morre muita gente. Agora, claro que no ano que vem, no ensino médio, vocês vão aprender outras expressões. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a relação de quem manda com quem obedece não casa. Não casa. Isso até nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia. Quem manda quer uma coisa e quem obedece quer outra coisa. Então você nunca está satisfeito tudo 100%. Só que naquela época havia o quê? Exploração, escravidão. Aí é que não dava certo mesmo.
E aí, nesses processos coloniais, tinha muito conflito, muito castigo, muita morte. Acontecia isso também na Oceania, e vamos voltar para o conteúdo. Então, lá na Oceania, também existe povo nativo, feito tinha os índios aqui. Só que lá você tinha, na Austrália, olha aí o livro de vocês, na Austrália você tinha os aborígenes e na Nova Zelândia você tinha os maores. Essa população reduziu muito ao longo da história por conta de conflito. E hoje, o que é que acontece com essas comunidades tradicionais nativas? Como diminuíram muito, eles lutam para se manter vivos e eles se mantendo vivos, mantêm a cultura viva. Veja aqui no Brasil, os índios quase que desaparecem, não é verdade? Preste atenção. Hoje, existe uma discussão muito grande, leis para demarcação de terras indígenas. Porque se tiver uma lei demarcando a terra indígena, ninguém pode invadir, ninguém pode desmatar para poder, por exemplo, fazer um empreendimento, uma estrada, enfim. Ou seja, se aquilo ali é do índio, ele continua vivendo ali protegido e ele consegue fazer o quê? Manter a cultura indígena. Tá? Em Pernambuco tem várias tribos indígenas em Águas Belas, eu conheço algumas, já fui. Né? Tem muita violência por conta de grandes fazendeiros, mas é uma situação que se vive hoje. Tá bom? Aí só para você ter noção, como forma de manter a cultura, não tem pouco índio, como forma de manter a cultura, a própria cultura dos índios, preste atenção, ela é feita para poder ter mais filhos. Por exemplo, a grande maioria das tribos indígenas, elas são poligâmicas. Já ouviram falar essa palavra poligamia? Sim ou não? Não. Vou explicar para... Diferente da monogamia, é um relacionamento aberto, por assim dizer. Mas calma, é por aí, veja. Hoje, a nossa cultura, ela é predominantemente de brancos europeus, cristãos, que tem como ideologia a monogamia. Mono significa um, monossílaba, uma sílaba, ok? Né? Acreditar em um Deus, monoteísta. Ter apenas um parceiro, monogamia. Beleza? Então hoje nós somos pautados na monogamia. Claro que tem gente que tem outras mulheres, mas a título de casamento, de oficialização, tudo bonitinho, é um homem com a mulher com o homem. Ponto. Enfim. Os índios não pode ser assim. Porque tradicionalmente, se eu só posso ter, como regra, ter filho com a minha esposa, e se eu tiver filho com outras pessoas é fora do casamento, e aí está fora da regra, então o índio precisa de mais índiozinhos. Então, é poligamia. O cacique, ele pode ter várias índias. Então, ele sai fazendo filho em todas as índias. Para que as índias tenham índiozinhos, para quanto mais índiozinhos, maior é a reprodução da espécie. Aí aumenta a quantidade de índio. Tem tribo que é assim. O homem pode ter várias mulheres, mas aquela mulher só é daquele cacique. Ela só pode ser daquele cacique, mas ele pode ficar com qualquer uma. Já tem tribo que dependendo da tribo e do lugar, a situação é ainda mais séria. Aí o nome não é poligamia, é poliandria, aonde a mulher pode ter vários caciques. Se aquele cacique não quer fazer love story hoje, eu vou fazer com outro. É assim. Então isso não é safadeza, isso é cultura, tá certo? Isso é cultura, é uma forma de sobrevivência. Tanto é que já caiu uma vez na prova dizendo assim, que a população indígena cresceu mais do que a população brasileira. Em termos percentuais, não é em quantidade. Por exemplo, para você entender, para eu ir para a Austrália, só para você entender, eu tenho um curso. O meu curso tem 2 alunos. Uma pessoa tem um outro curso, tem 100 alunos. Lá passaram 50 alunos. 50. Ele teve 50% de aprovação, concorda? Foi a metade. Eu tenho 2 alunos. Os 2 passaram. Eu tive 100% de aprovação. Então, 100% de aprovação é maior do que 50%, não é verdade? Percentualmente, mas em números reais, 100% no meu caso são 2, 50% no dele são 50%. Então, quando eu digo que a população, em termos percentuais, indígena cresceu mais, é porque realmente cresceu mais. Se eu tenho 100 índios e agora eu tenho 200, houve um crescimento percentual de 100% da população indígena. A população brasileira, se aumentar 1 milhão, 2 milhões, é 10%. Percebe? Então a gente tem que entender isso, é uma forma de manutenção. Lá é a mesma coisa.
Os aborígenes na Austrália e os maores na Nova Zelândia estão com a expectativa de sobrevivência da espécie e a manutenção da cultura, tá certo? Então eles lutam para manter suas tradições. Hoje em dia é valorizado, diferente daqui que o índio é marginalizado. Então tem essa situação. No livro de vocês mostra isso, tá certo? Nessa parte aí, povos nativos e europeus. É a relação que outrora foi tensa, com o passar do tempo precisou, evidentemente, o governo atual criar mecanismos de proteção e de valorização da cultura maori e também da cultura aborígene. Aí a gente não vai debater sobre a Austrália. Quarta-feira, na sua pesquisa, vai aparecer sobre o povo aborígene. Você vai ver onde eles se concentram, qual é a questão cultural, o que é que eles entendem, para a gente aprofundar um pouco mais. Aqui é só a parte geral. Uma outra situação demográfica, falei da quantidade, falei da influência cultural europeia, falei dos povos nativos. Uma outra preocupação é sobre o aquecimento global. Professor, e a aula de meio ambiente, eu não tenho como estudar a população sem falar do meio ambiente, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra ou não é. Eu disse para vocês que lá tem muito o quê? Ilha, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Mostrei para vocês um mapa físico do local, muitas ilhas. Ok? Quando você mora no continente, olha para mim, ei moça, quando você mora no continente, no litoral, se porventura aumentar o nível do mar e invadir o litoral, você tem para onde correr. Você vai para o interior. Ok? Você vai para o interior. Se você mora numa ilha, qual é o conceito de ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Se aumentar o nível do mar, se você correr para o interior, você vai estar indo para o outro lado que tem água. É aquele velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, bebê, não tem para onde ir. Deu para entender? Então, como lá existem muitas ilhas, muitos líderes políticos já estão preocupados com o futuro. Você viu aí recentemente falando de vai alagar o derretimento, não é verdade? Aquecimento global, aumento da temperatura, derrete as geleiras. O gelo derrete, vai para onde? Aumenta o nível do mar. Se aumenta o nível do mar, os países que têm litoral vai ser, né, a água do mar vai invadindo. Lá não tem para onde ir. Então já existe a preocupação de transferir populações inteiras de certas ilhas para certas áreas. Já existe essa preocupação. O aquecimento global pode promover algumas ilhas ficarem submersas, embaixo d'água. A não ser que você seja um peixe, pode ficar para viver lá. Caso não, aí você vai ter que já pensar nisso. Então já existe, minha gente, hoje, né, países, né, governos preocupados com essa situação no futuro, já discutindo mecanismo de transferência da população, né, de certas ilhas para certas ilhas ou para o continente especificamente mais seguro. Então é um desafio que eles estão se preocupando. No livro de vocês também tem. Aqui, ó. Tá, olha certas ilhas lá, minha gente. Olha certas ilhas. Tá certo? Não é essa ilha tradicional. Tem certas ilhas que são assim. Essa daqui é a ilha de Tuvalu. Tuvalu. Sabe quantas pessoas... Né? Isso é uma foto de 2007. Hoje, muito provavelmente, essa faixa de areia está menor. A água já invadiu. Então, é uma preocupação. Né? Existem, né, tentativas de tentar conter o avanço do nível do mar, mas é difícil você conter a força da natureza. Né? A gente vê aí exemplos à torta e à direita. Tá bom? Beleza? Entendido? Então, essa é a parte geral. Né? Origem, influência europeia, características do povo nativo, as preocupações, quantitativo, né? Diversidade cultural pela influência, né, do povo europeu. E aí, na próxima aula, evidentemente, a gente segue com as informações da sala de aula invertida, com a aula de Austrália. Alguém quer perguntar alguma coisa? O livro de vocês aqui também, ó, tem o povo, certo? O aborígene, fazendo algum evento, alguma dança típica, tá certo? Né, que também alimenta o turismo da região, tá certo? Então tem aqui, ó, o povo aborígene, tá certo? Por que se pinta?
Tem até tatuagem hoje em dia, Maori. As tatuagens que o povo faz, umas faixas pretas no braço, assim, cheio de faixa preta. É Maori, tá certo? Então é uma forma de representar. Cada tatuagem daquela representa uma força, né? Enfim, fala, Cristian. Obrigado, viu? Sem te agradecer. Quando o senhor foi para essa tribo, você participou de algum grupo, tipo assim, realmente foram. Veja, geralmente, Cristian, a Cristian me perguntou assim, quando o senhor foi para essas tribos, ele não está falando da Oceania, está falando do que eu comentei, que eu já visitei algumas tribos. Na época de faculdade, a gente faz algumas visitas, né? alguns passeios, algumas viagens pedagógicas. Eu fui aqui em Pernambuco, nós temos muitas tribos indígenas, né? E uma principal é a Funiô, que é nas bandas ali de Águas Belas, naquelas bandas ali, tá? Que você também não precisa saber onde é que fica. Tem outras tribos, tem algumas, né? De cabeça eu não sei. E o que é interessante que você saiba é que existem o que nós chamamos de índios aculturados. O que são os índios aculturados? São índios que não vivem única e exclusivamente como índio. O índio mata nu, caçar, pescar, arco e flecha, tupi-guarani, tá? Hoje, muitos índios são aculturados, ou seja, não tem só a sua cultura, né? Se modernizou. Então, anda de moto, né? Fala o português, é político. Teve um que é prefeito agora, que se tornou prefeito. Você tem dono de faculdade que tem origem indígena, o cara da Maurício de Nassau Janguier. Você tem o presidente da Bolívia, Evo Morales, que também tinha quando era, né, essas raízes. Então você tem hoje uma aculturação. Né? E foi aí que a gente foi, numa comunidade indígena, Funiô, onde a gente foi visitar, né, um cemitério indígena. A gente viu pessoas que vivem como nós, com roupas normais, de moto, de tênis Nike, com celular. Isso não é índio. É um índio que teve que se adaptar. A gente visitou isso. Né? E no nosso trabalho lá, era para ver que as escolas do Estado, escola estadual, feito tem aqui, né? Eles lá conseguiram o direito. A gente não dá aula de português, de inglês, de idioma. Lá, eles conseguiram o direito de dar aula de tupi-guarani. Então, os alunos entram para ter aula e tem no horário aula de tupi-guarani, que é uma questão cultural deles, dos índios, para manter as tradições, tá? Então é importante. Assim como em Blumenau... Oi, Kildare. Em Blumenau... Diz. Pode terminar. Em Blumenau, nas regiões em que os gaúchos vieram com força, né? Em Blumenau, por exemplo, você tem arquitetura, parece que as casas são da Europa, feito que o povo viaja para Gramado, um negócio bem bonito. E lá na cidade, se eu não me engano, não sei se é em Blumenau ou no próximo, lá eles falam alemão na escola e tem um jornal circulando na cidade em alemão. As festas que são comemoradas na Alemanha, os feriados, são feriados lá. Por exemplo, tem uma festa muito famosa, Oktoberfest, que é uma festa da cerveja, né? Eu acho que é em Blumenau, né? Então é uma forma de manutenção das tradições. Assim como no norte tem a festa de Parintins, né? E do boi garantido, que é uma forma de expressão cultural do povo indígena. Enfim, minha gente, né? Eu só estou comentando para vocês aqui algumas situações, tá bom? Fala, Kildare. Sobre o avanço do mar, lá em Balneário Camboriú, que é lá em Santa Catarina, estão tendo que aumentar a orla da areia porque a praia estava entrando na avenida, assim. Não, mas não foi por conta disso não. Não foi por conta disso não. Na verdade, a faixa de areia de lá era muito estreita, tá certo? E aí você não é o suficiente para a quantidade de pessoas. Quanto mais areia, mais barraca, é melhor para o turismo. Então, assim, eles resolveram fazer um alargamento da faixa de praia. Lembrando que praia é areia, você não toma banho de praia, viu? Você toma banho de mar. Você joga a bola na praia, caminha na praia, lê na praia, mija na praia, anda com o cachorro na praia, come na praia, mas banho de mar. Se disser assim, eita, que hoje eu vou tomar banho de praia, vai botar cheio de areia no biquíni, depois vai estar tomando banho, passando hipoglós para tirar o assado, viu? Então, aumentou a faixa de praia para poder usufruir melhor, tá certo? E é uma forma de também, né, tentar gerar um equilíbrio. Porém, acabou interferindo na correnteza,
acabou interferindo na temperatura e agora alguns peixes migraram para lá, que não tinha, olha aí a interferência do homem no meio, e agora está tendo um surto de tubarões, coisa que não tinha lá, certo? Entendido? Não é só isso não, é isso e visão econômica também, tá certo? Entendido. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Será que vai ficar igual o Boa Viagem, professor? Aí só o tempo dirá. Né? Só o tempo dirá. Tá bom? Vou parar a gravação aqui.